Senhoras, senhores e outros, estamos de volta para mais um vídeo dessa série onde eu dou a minha opinião e comento sobre todos os principais singles da carreira de um artista, e que nesse caso é a moça Taylor Swift. Como você pode ver, a tier list já está parcialmente preenchida, porque esses são singles do auto-intitulado Fearless Speak Now, que já falamos sobre em um vídeo no passado. Então se você quiser entender melhor essas posições, é só conferir o outro vídeo, porque agora vamos focar nos lançamentos dos álbuns Red e 1989. Então, mesmo esquema de sempre, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro. E lembrem-se, eu não sou um fã e muito menos um hater dela, só quero dar minha opinião e conversar com vocês de uma forma direta e sincera, beleza? Bom, sem mais enrolação, para a primeira música do dia temos We Are Never Ever Getting Back Together. Logo de cara, eu já quero começar dizendo que esse é provavelmente um dos singles mais desinteressantes que a Taylor já lançou. Ela segue à risca o tema clássico e saturado do pop de música sobre superar o ex. Sonoramente, a produção pode se resumir em country pop genérico, e aquele refrão é super bobinho. Eu acho que eu poderia até dar uns pontos pelo pré-refrão, que é bonito, e no geral essa track é inofensiva demais pra eu realmente não gostar dela, mas junte isso com aquela ponte estranha com a Taylor só falando, como se a música precisasse de explicação, e você tem um hit perfeito para D tier. Em seguida, Begin Again. Então, eu não sei se vocês viram outro vídeo, mas quando eu falei sobre Sparks Fly, lembra que eu comentei rapidinho sobre estar em dúvida se ela seria o ápice do som country da Taylor? Pois é, Begin Again é uma das razões dessa dúvida, porque pode concorrer por esse título. Eu sei, é mais uma música sobre superar e seguir em frente, mas eu até gosto dessa em particular pelo contexto no qual ela é inserida dentro do álbum Red, sendo, no caso, a faixa de conclusão do lançamento original. Essas ideias de amor próprio e autoestima que são desenvolvidos simultaneamente na narrativa também oferecem reflexões bonitas, e melodicamente aquele finalzinho lento do refrão é sem dúvida um charme. Pode até não ser a mais memorável do catálogo dela, mas eu pessoalmente gosto, então eu vou colocar na A tier. E agora, I Knew You Were Trouble. Eu acho que eu gosto dessa música até um pouco mais do que os próprios fãs da Taylor. Tipo, eu não volto muito pra ouvir ela, porque o drop de dubstep realmente soa muito datado, não envelheceu bem, mas eu não consigo não dar um certo respeito por ela pelo menos ter tentado algo drasticamente diferente do country e pop rock padrão, e é de se admirar também o quão influente esse single foi pra época. Claro que não foi a Taylor que inventou o drop eletrônico, mas de cabeça eu acho que ela foi uma das primeiras grandes estrelas do mainstream a dedicar tanto espaço pra esse som, que de um jeito ou de outro contribuiu pra febre de EDM durante a metade da década passada. Enfim, mesmo não tendo o melhor legado, eu aprecio bastante a mudança de som, e vamos admitir que essa música tem um dos melhores, se não até o melhor refrão do Red. Então é uma B tier pra você. E sobre State of Grace, eu acho que se você procura singles mais ambiciosos na produção e composição, e que ao mesmo tempo envelheceram bem, eu acredito que essa aqui pode ser a melhor recomendação que eu posso dar. State of Grace é a faixa que abre o álbum e cumpre muito bem essa função de introdução, apostando em um instrumental bem mais barulhento e potente, nem de pop rock, mas praticamente no mesmo nível de big music ou arena rock. A batida é intimidadora, as guitarras são heróicas, e por mais que eu pessoalmente não acho que a voz da Taylor dá o impacto que poderia dar, ainda é uma música muito boa e faz muito sentido ser uma das favoritas entre os fãs dela. Então você pode subir pra A tier. Mas sobre 22, essa aqui com certeza compete com a Getting Back Together pro título de mais bobinha entre os lançamentos desse LP, e tipo, mesmo sendo um dos hits mais populares da Taylor, sendo bem sincero, eu não acho que tem muito de interessante pra realmente falar sobre essa música, porque ela é literalmente só isso, né, uma track animada e feliz pra celebrar a vida e a juventude, e por ser tão simples e alegre, eu admito que me sentiria meio mal se colocasse ela na F tier, mas de novo, comparado com outras coisas mais inteligentes que ela já lançou, eu acho que D tier até que é bem justo. Mas chegando em Red, é facilmente um dos, se não até o melhor single do álbum. A composição de certo modo conversa com a State of Grace por puxar de novo o estilo de rock grandioso, mas eu acho muito legal como eles começam com um som padrão de country e daí desenvolvem essas batidas fortes e guitarras de big music. É uma forma divertida de sutilmente referenciar a trajetória dela até então. E o fato de possuir também um dos melhores refrões que a Taylor já fez, sem dúvida contribui bastante. Aquele lance de ficar associando uma emoção a uma cor pra mim é meio bobinho, mas é compensado pela qualidade da produção, e por isso eu acho justo ficar no topo da A tier. Everything Has Changed, e esse é disparado o pior single do álbum. Incrivelmente chato em basicamente tudo que se propõe, refrão fraco, instrumental sem inspiração e direção nenhuma, é mais uma repetição do tema de se apaixonar. O Ed Sheeran canta sozinho só por 10 segundos, o que já é 10 segundos a mais do que eu gostaria de ouvir dele. E é basicamente isso, cara, música horrorosa e totalmente descartável desse ciclo. E é uma F tier para você. E encerrando a sequência do Red, temos The Last Time. Beleza, essa não é exatamente uma das músicas que eu mais vejo sendo comentada, mesmo entre a fanbase da Taylor, mas na minha opinião é uma das mais curiosas entre esses singles. Basicamente uma balada de piano e rock com dueto entre a Taylor e o Gary Lightbody do Snow Patrol. Ambos desenvolvem o tema de término novamente, mas de uma forma bem mais madura e direta ao invés dos hits mais pop desse projeto. A composição é dramática e bonita e as vozes dos dois funcionam bem em conjunto. Eu admiro que talvez o Gary ocupe espaço demais no decorrer da track, mas mesmo assim bem longe de ser ruim e merece sim um pouco mais de atenção do povão. Então eu vou te colocar
colocar na B tier. Mas agora, abrindo a sequência do 1989, temos Shake It Off. Se vocês estiveram prestando atenção no tipo de música da Taylor que eu geralmente aprecio, então você sabe muito bem onde que esse single vai parar na lista. Você sabe tão bem quanto eu que essa coisa é uma das principais razões do porquê muitas pessoas até hoje, não ironicamente, acreditam que a Taylor Swift só faz música de pop bobinho e dançante. E sinceramente eu nem consigo culpar muito essas pessoas, considerando o quanto Shake It Off foi tocado sem parar em 2014. Que olha só, eu sei que esse single é um alvo fácil e um monte de gente já atacou ele, e falando sério, eu estaria mais do que disposto a passar um pano só por ser um hit divertido e animado, mas não dá, cara. Mesmo ignorando essa reputação da Shake It Off, ela tá cheia de frases de efeito do tipo haters gonna hate, can't stop, won't stop moving, que mesmo em 2014 já era conteúdo de Facebook de avós e tias, então imagine isso agora 9 anos depois. E isso que nem precisamos falar sobre aquele interlúdio e ponte horrorosos que vomitam vergonha alheia, e como o próprio Todd in the Shadows falou, um dos piores 2 segundos daquele ano. F tier. Em contrapartida, agora temos Blank Space. Sim, a icônica música do Starbucks Lovers e um dos melhores singles do 1989. Essa track tem um tema bem interessante, onde a Taylor meio que incorpora esse personagem de mina psicótica que não sustenta um relacionamento e que na verdade funciona bem pra música. Ouviram bem, senhoras, senhores e outros? Uma música onde a Taylor satiriza o personagem dela de uma forma que funciona e não faz ela parecer uma pateta. Eu ressalto isso porque vai ser importante pra contextualizar um certo outro single dela que nem vai aparecer nesse vídeo, mas vai chegar em breve. Enfim, de volta pra Blank Space, é uma boa música com uma proposta instrumental interessante e bem mínima na batida e melodia, dando mais espaço pra voz da Taylor, que carrega tranquilamente a faixa, não só pelas letras, mas sonoramente também. Então você pode subir para o topo da A tier. Mas agora temos Style. Está na hora de irritar algumas pessoas, porque Style, na minha opinião, é uma das músicas mais superestimadas que a Taylor já lançou. Eu até entendo porque ela explodiu a cabeça de algumas pessoas aqui, porque de fato, na época, esse tipo de synth pop tão explícito ainda não estava tão popular como seria alguns anos depois, mas olhando em retrospecto, eu não acho que ela envelheceu tão bem assim, porque fica bem na sombra de outros hits nesse estilo que vieram depois. O refrão é bem mais ou menos, as letras não são tão interessantes, e no fim só a conclusão da track que realmente faz o single se destacar. Então eu acho que você se contenta com uma C tier. Mas agora olhe só Bad Blood. Obviamente eu estou falando sobre o remix, que foi a versão que de fato ficou popular, e essa é sem a menor sombra de dúvida uma das músicas mais engraçadas que a Taylor já fez. A tentativa de fazer um hit de pessoa fodona e poderosa acabou saindo de uma forma tão sintética, previsível e formulaica, que até hoje eu não tenho certeza se era pra ser uma meta-sátira de dramas na indústria, ou se ela legitimamente achou que seria uma boa forma de ganhar respeito entre os crias e os manos e manas, saindo e pisando em cima dessa suposta treta com a Katy Perry. Mas em qualquer um dos dois cenários, o resultado final me dá vergonha alheia, especialmente com aquele videoclipe que é uma paródia de Mercenários, e é a segunda pior coisa que a Taylor já fez com a vida do Kendrick Lamar. Mais um que infelizmente se junta na F tier. Em seguida, Wildest Dreams. Esse é um daqueles casos onde na teoria eu sei que deveria gostar muito dessa música, mas não é exatamente o que acontece na prática. Ao contrário da Style, eu prefiro os sintetizadores e as batidas mais sutis e abafadas dessa faixa, e vocalmente é quase inquestionável que é o ponto mais forte da sequência do 1989, e merece bastante esse título e status entre a comunidade dela, mas sei lá, cara, raramente uma música que eu tenho interesse em ouvir de novo, o que é uma pena considerando todos esses méritos que eu acabei de listar. No fim, é um lançamento que eu mais respeito do que adoro, mas ainda assim eu acho justo uma B tier pra você. Chegando perto do fim, Out of the Woods é mais uma que eu considero levemente superestimada. As escolhas de produção do Antonoff são interessantes e diferenciam bastante esse single do resto do LP, e é óbvio que eu aprecio isso, mas a performance da Taylor é praticamente copiada e colada do Style, especialmente nos versos, e a escolha de temas sobre ansiedade e afins é algo importante, mas que na minha opinião não é desenvolvida e representada do jeito que poderia ter sido. E aquele refrão, mesmo entendendo o significado da expressão Out of the Woods, é bem repetitivo e fica bem fatigante bem rápido. Então eu vou te colocar na C tier. E por fim, temos New Romantics, simplesmente o segundo melhor single no 1989. Entre os hits de synth pop que ela claramente tentou placar várias vezes na sequência desse LP, eu acredito que New Romantics é o acerto mais notável e a track que mais de fato se concretiza e se realiza, mesmo quando avaliada na ótica atual. A bassline combina bastante com o ritmo dançante e animado, e todo esse instrumental é ótimo para apoiar a Taylor e esse tema de autoconsciência sobre esses dramas de romances que ela frequentemente traz para os seus lançamentos. E meio que é só isso, né? Uma forma bem humorada e divertida de encerrar o álbum propriamente dito e digna de uma A tier. Então eu acho que pra hoje já tá bom, espero que vocês tenham gostado, e como de costume, se puderem, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal, e claro, por último, mas não menos importante, lembre-se que tudo aqui é somente a minha opinião, beleza? Falou!